E aí, como estão vocês? Bom, hoje vamos começar a falar sobre Provérbios 2, o resumo, o fechamento do que foi falado até antes, tá? Esse vídeo eu não vou fazer esse comentário, mas quando chegar no resumo de Provérbios 2 eu farei um comentário que vai fundir os dois lados, tanto de Provérbios 1 e 2, para a gente manter uma sequência para compreender cada detalhe, cada ponto alto, para que seja bem assim fixado, para que não haja um esquecimento das ideias, né? Porque vamos precisar dessas informações detalhadas lá na frente, quando começarmos a visualizar e verificar Torá, Midrash e por aí diante. Bom, referente a capítulo 2, ele começa com um termo bem simples, tá? Em que chama você de filho. No hebraico existe o pasuk. Pasuk é uma ideia em que começa uma informação, tá? E ali mesmo ela dá a explicação daquela ideia inicial. E a gente coloca muito isso na língua portuguesa entre vírgulas, tá? Um termo que começa com vírgula. Então chamamos de filho. Então, filho, tá? O termo filho significa que você agora vai ser a pessoa que vai receber a instrução e não vai receber a ordem. Nem é chamado de servo. A Torá trata você o tempo todo como filho, tá? Como povo, como filho, porque povo e filho recebem instrução, tá? Povo não recebe ordem. Quem recebe ordem são escravos ou prisioneiros de guerra. Mas se você é povo e se você é filho, vai receber instrução dada pela sabedoria. E aí o próprio Eterno, tá? Ele está instruindo a você como lidar com a história, com a qualidade de vida que lhe é colocada, para que você venha construir, sim, construir, e não viver em função do caos. Nós, na realidade, temos aparentemente escolhas, tá? Mas não é exatamente uma escolha. Temos a escolha de optar por ser filho ou por não ser filho. Se formos filhos, temos a instrução, teremos qualidade de vida. Se não formos filhos, teremos o caos, teremos a desordem, tá? E teremos a questão de receber ordem. Então, uma das coisas básicas, logo de início, que filho, entenda os sábios, ouça os sábios, compreenda os sábios, se esforce para entender o que os sábios têm para dizer. Se há uma dificuldade de compreender o que os sábios têm a dizer, deve se esforçar para entendê-los. É uma recomendação dada pela Torá. Sabedoria. Ser uma pessoa sábia não está atrelada a acúmulo de informações, de instrução, de coisas seculares, tá? Saber português, matemática, história, química, física quântica, geometria, literatura ou qualquer outra disciplina não é implicação de sabedoria, e sim a implicação de acúmulo de instrução. Se você quer ter acúmulo de instrução, isso não vai lhe fazer sábio. Mas o fato de você ser sábio fará com que você possa ter acúmulo de instrução, como também saberá agir no momento certo. Ser sábio é tomar a decisão na hora certa e no momento certo, é estar no local certo com as pessoas certas. Então, ser sábio é identificar pistas. O fato de saber identificar pistas, o fato de observar o que está ao seu redor, perceber época de chover, época de plantar, época de colher, época de se retirar. Isso são perspectivas, são pontos, né, referente à sabedoria. Então, ter sabedoria é um ato de esforço, sem sombra de dúvida. Muitos querem ter sabedoria, mas não querem ter um ato de esforço. Vamos dizer que a sabedoria está atrelada de forma bem próxima à ideia de fazer musculação, tá? Se você quer ter músculo, está atrelado a exercício, a prática, a esforço, a correr atrás, a entender, a compreender melhor como funciona todo o desenvolvimento muscular. Caso contrário, você não terá um desenvolvimento muscular. Caso contrário, você perderá o seu tempo. Caso contrário, você ficará frustrado e ficará com raiva. Isso também se corresponde com a Torá.
Se você não correr atrás, se você não estudar, se você não for persistente, você não vai se desenvolver na Torá, você vai ficar raquítico, vai ficar frustrado, vai ficar chateado, vai ficar irado e muito chateado, tá? Então, se envolver com Torá, tá? Muitos falam aí que Torá é igual a Deus. Bom, eu vou dizer aos senhores que algumas comunidades até defendem isso, mas não. O fato de você ter uma Torá em casa não significa que você tem Deus na sua casa, tá? Torá, são leis de jurisprudências incluso. É um livro com leis, tá? E esse livro com as leis é um instrumento dado pelo Eterno para que você trilhe um caminho que fique bem similar ao que ele é. O próprio Eterno, tá? Eu chamo Deus de Eterno, tá? Então, o próprio Eterno, ou Deus, o tempo todo, ele não é domesticável. As pessoas querem domesticar o Eterno, o próprio Deus, mas não tem como domesticá-lo. Ele é Deus, ele faz o que quer como ele quer. Ele é independente e, assim como nós, também somos independentes nas decisões pessoais. Por isso, ele deu a Torá, tá? Porque o próprio Deus, ele é imutável. Já a Torá, a lei, independendo das circunstâncias e situações, elas podem ser revisadas, coisa que não poderá ser feito nunca com o próprio Deus, porque ele não tem como ser revisado. Ele é o mesmo e sempre será o mesmo, ponto final. Então, Deus, ele te ajuda a praticar direito e ser honesto. O fato de ser direito, tá? Igual o direito mais honestidade, ele ajuda você na prática, na orientação que te dá. Durante a Bíblia inteira, toda vez que aparece o termo Deus, nem sempre Deus ali é o próprio Deus, tá? Na verdade, é algo que está acima de você. Se está acima de você, é considerado e classificado, de acordo com a tradução, como se fosse um Deus. Mas o Deus com o nome e o termo Hashem, o nome, tá? Significa que existe atributos que vão especificar naquele exato momento, para aquela ideia, para aquele assunto, aquele Deus específico que é um dos atributos referente ao próprio Deus. A soma deles forma um Deus, tá? Um Deus consciente, um Deus que idealiza, um Deus que constrói, um Deus independente, um Deus não domesticável. Nosso Deus, tá? Para quem quer tê-lo, ele é muito exigente. Para quem não quer tê-lo, ele não esquenta a cabeça, ele deixa você entregue a sua própria sorte, que é basicamente entregue ao caos. Então, Deus protege, tá? Todas as pessoas que com justiça, todos os outros. Então, ele vai proteger as pessoas que lutam pelos outros com justiça. Se você luta com justiça pelas outras pessoas que estão ao seu redor, aí sim, ele vai te proteger. Ou seja, como seria isso? O fato de você abrir a sua casa com estudo, tá? É trazer instrução, ótimo, ele vai proteger. O fato de você ter filhos, né? Independente, qualquer credo ou fé, independente disso, ele acaba protegendo você pelos filhos. Então você passa uma dificuldade econômica, mas tem criança na sua residência e você é responsável pela educação dela, pela instrução, você é protegido por causa dos filhos, tá? Enquanto forem de menor, de acordo com os padrões da Torá, e você é guardado e protegido ali, naquele momento, porque há crianças. Então é o fato de você estar instruindo. Se você quer a proteção de Deus na sua vida, você tem que passar ao cuidar dos outros com justiça, ou com instrução, ou com a parte de cuidado de alimento. Você tem essa via de mão dupla, tá? Que é praticamente uma troca, mas não uma troca de barganha, tá? É uma troca de recompensa por um salário que você está executando. Está educando, está instruindo, você tem a recompensa, mas essa recompensa é para continuar o cuidado com aquele que é menor, aquele que é mais frágil, tá? Tanto fisicamente quanto também muitas vezes abstrato. Então, é coerente ajudar os menores na fé e os menores também na caminhada da vida? Sim, a Torá
tem essa promessa dada. Ele guarda os que lhe obedecem. Se você obedece a Torá, se você obedece a essas instruções, você será guardado. Então temos aí 2 pontos. Você é guardado e protegido. Para ser guardado, você tem que obedecer, executar sem entender. Quando você executa sem entender, você está obedecendo. Quando você quer entender para obedecer, você nunca vai entender. Parece estranho, mas o fato de você obedecer sem entender parece um ato de loucura, mas não é. Quando você está executando uma ordem dada pelo seu pai, tá? Sem que você entenda, você está sendo poupado. Porque você mais à frente vai acabar compreendendo aquela ordem. Você passa a compreender a ordem depois que executa. Mas quando você quer executar aquela ordem, entender aquela ordem primeiro para executar, você acaba nunca entendendo e na realidade você acaba nem executando. Toda pessoa que quer entender algo antes de executar, porque na verdade quer encontrar falhas ou brechas para não executar. Isso é batata. Sem sombra de dúvida, senhores, isso é batata. Então, se você quer ser protegido por Deus, tá? Trate os outros com justiça. Se você quer ser guardado por Deus, tá? Obedece o que Ele orienta você a fazer. Uma das coisas que Ele lhe dá é a lei, é a jurisprudência, é a Torá. E esse ponto aí temos a sabedoria, que é um tesouro escondido, que implica temer a Deus. Se você está temendo a Deus, tem um tesouro escondido. E esse tesouro escondido, tá? É a sabedoria. E aí a gente vai falar sobre esse tesouro escondido, e justamente esse tesouro escondido é ajudar e proteger. Simples. Se você ajuda, tá? E protege, ou seja, protege aí, trata os outros com justiça e obedece às suas leis, você terá o direito, mas ser honesto. Virá de forma direta. Será uma pessoa direita, né? E será uma pessoa honesta. Com isso, tá? Isso implica, a fórmula é simples. A ajuda mais proteção equivale ter direito e ser honesto. A honestidade, o direito está atrelado ao fato de se tratar os outros com justiça e os que obedecem a Torá. Então, temos aí quem ouve, né? Passa a ouvir, passa a entender, a compreender e não a escutar, porque esse ouvir o tempo todo que é falado, entender o que é ser justo, entender o que é ser direito, entender o que é ser honesto, tá? É igual a saber o que fazer. Então, o que fazer numa situação que eu quero me envolver com Torá? Primeiro, seja justo. O que é ser justo? Passa a ser altruísta, passa a lutar pela causa uma causa de instrução, uma causa de cuidado pelo outro, tá? Uma causa em que o outro precisa ter justiça, tá? Certa feita, eu fiquei desempregado, entendeu? E não houve justiça, e fui dispensado sem nenhum direito. E aquilo me adoeceu um pouco, me deixou muito para baixo. Aí eu procurei um advogado, conversei qual era a questão. Ele chegou em 2 meses, foi tudo resolvido, foi para a justiça, o juiz lá sentenciou a causa, deu como ganha. O valor foi pequeno a ser pago, mas eu me senti bem, eu me senti novamente vivo, eu me senti amparado, eu me senti cuidado por um governo, por um país. No momento antes eu me senti desamparado, sozinho, rejeitado. Por que eu estou comentando isso? Quando você tem a lei, tem a Torá, e quando você passa por uma pressão, por uma situação de injustiça, tá? Você se agarra na lei, se agarra na instrução. E é fundamental saber que você será protegido e guardado pela lei. Quando você é protegido e guardado pela lei, pelo fato de estar tratando os outros com justiça e obedecendo o que a Torá está orientando, consequentemente, isso vai trazer amparo para continuar mais à frente e vai fazer com que você perceba que você não está sozinho.
que você está sendo cuidado. Isso traz segurança, isso traz uma postura de ficar em pé e continuar a travessia do deserto, mas de cabeça erguida. É esse tipo de situação, por isso que é fundamental compreender a lei. É nesse momento em que as pessoas confundem o fato da lei ser igual a Deus, ou Deus ser a lei. E em algumas comunidades colocam a Torá como Deus, e não é. A Torá, ela é uma instrução, é uma ferramenta dada pelo próprio Eterno para cuidar do homem, tá? Fica uma questão delicada, porque o fato de estar cuidando da lei, também o próprio Eterno está cuidando de você. Mas não que a Torá seja a lei, porque a lei, ela passa por revisões a cada 200 ou 300 anos, tá? Dependendo da situação, a lei pode passar por uma revisão, dependendo do número de rabino. Há todo um colegiado para ser feito isso, não é a qualquer hora, em qualquer momento. Mas a questão de Deus, ele não é domesticado, tá? Muitas pessoas querem domesticar o próprio Deus. Ele não é domesticado. Ele faz as coisas como quer, da maneira como age, mas ele ofereceu as leis para que você possa compreendê-lo um pouco e entender a posição dele. Então, Deus, tá? Ele é colocado aí como aquele que cria a ideia. Então, antes de você surgir como pessoa, ele já pensou em você como seria, e ele sabe as possibilidades daquilo que você é capaz de fazer ou não fazer. Então, a escolha sempre será sua, mas ele já sabe o que você seria capaz, porque ele idealizou você. Na área da computação, nós temos alguns níveis chamados CIO, tá? Que é CEOO, CIO, tá? É aquele que é capaz de criar a arquitetura da programação. A arquitetura da programação faz com que você tenha essa continuidade de ser criada, essa instrumentalização, tem uma equipe, até chegar ao nível do programador, tá? O programador, ele já tem as ferramentas à sua disposição para criar, tá? E o último estágio é o usuário. O usuário, ele faz uso dessa criação feita pelos computadores, mas na realidade o usuário jamais iria conseguir usar um celular ou até mesmo uma câmera se não houvesse uma pessoa que tivesse pensado, idealizado. Então é aquele que cria e sabe o funcionamento do começo até o fim. Pois é, o próprio Deus tem essa função. Ele idealizou você, a raça humana e tudo que está ao nosso redor. Quer ir numa farmácia? Vá numa floresta. Você quer pegar um celular? Vai na floresta. Quer tomar uma caixinha de leite? Vai na floresta. Quando você olha uma floresta, toda a natureza, você vê tudo que você precisa, tá? Certa vez eu assisti um filme de ficção científica, em que foi deixado num planeta e foi dito para essas pessoas que lá eles teriam tudo o que quisessem. E eles pensavam que teriam realmente tudo. Tudo assim pronto, como a gente abre uma geladeira, um armário e vai no mercado. Mas foram deixados em um planeta rica e bem verdejante, com água, com pássaros, animais e bem verdejante, muita floresta. E eles ali poderiam fazer o que quisessem. A raça humana foi deixada assim. Nós estamos aqui para criar, para construir e para trazer qualidade de vida. Então, essa aí é o fato de você entender e compreender. Então, a sabedoria vai lhe trazer prazer, tá? O tempo todo. E Deus aí, o tempo que é colocado, não é a Torá, tá? A Torá é um instrumento utilizado pelo próprio Deus para orientar o homem. A sabedoria é um instrumento utilizado pelo próprio Deus para criar. Ou seja, são instrumentos utilizados. O próprio Deus fica acima dessa instrumentalização. Então, Provérbio 2 é um pouco assim simples, mas se você parar para raciocinar e compreender, você vai começar a ver que esse Deus romantizado que tem e é colocado aí pela mídia em vários lugares, não, nosso Deus não é bem romantizado, ele é mais preto no branco, tá? E nós estamos aqui para construir para uma sociedade de qualidade para os nossos filhos e mantendo ordem. E pecado, o que seria um pecado? É tudo que vai contra a lei. O que não está na lei não é pecado.
Então esse é um outro assunto que eu vou abordar em outros vídeos mais à frente. Então, com todos aí, pessoal, um shalom ou uma boa tarde para todos aí. Tchau, tchau.